Outra coisa, o grego ele usa duas palavras para falar da palavra. É outra coisa que nós muitas vezes não observamos e não entendemos. Duas palavras para revelar o que é a palavra. Então, o grego ele usa a palavra logos e a palavra rema. E se você não entende isso na revelação, irmãos, você perde muito, Porque às vezes você está ligado a Deus pelo logos e não se liga a Deus pelo rema. Então anota aí, logos e rema. Eu preciso compreender o que é a palavra logos e o que é a palavra rema. Então são outras coisas que a gente tem que bater em cima disso, para ensinar os irmãos, para que os irmãos saiam desse contexto apenas histórico, né? Esse contexto pequeno, esse mundinho pequeno, e passe a viver um mundo grande com Deus, um mundo de revelações com Deus. Então, logos, por exemplo, quando Jesus ele vai falar a respeito dessas coisas, você tem que entender o que é uma revelação do logos e o que é uma revelação rema para nós. Então, logos significa a palavra de Deus dita, aquilo que foi dito. Essa é o logos, né? Ela foi dita, ela foi escrita, então é a letra, o conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia. Então, isso é o logos. E que na sua totalidade é a palavra de Deus, sua palavra objetiva. Então, quando você vai ler a Bíblia, você está vendo ali, quando você entende aquela revelação bíblica, Deus falando ali na Bíblia, você está em contato com o Logos de Deus. Então, quando é dito assim, Jesus, ele era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. É esse tipo de escrita, é esse tipo de palavra que é revelada pela escrita bíblica, é o Logos. Agora, rema é diferente. A palavra, quando ele diz na própria Bíblia o que significa a palavra rema, já é esse Logos que hoje nós podemos falar que é o evangelho orgânico. A rema seria o orgânico da palavra. Tá? Seria trazer esse Logos, que era apenas palavras, para a vida. Isso seria o rema. Então, significa a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo, de forma específica aos nossos corações. Então, como que Deus faz? Ele pega o Logos, né? Ele usa o Logos e transforma esse Logos em rema para nós. Então, essa foi a forma como Deus, na história, ele fez para que ele pudesse chegar até nós. Então, Deus ele não poderia ter esse contato direto conosco. A gente não tem condição. O homem ele é limitado no seu tempo e espaço e nas suas capacidades. Então, ele não tendo como ele se revelar dessa forma, o que ele fez? Ele aplica, então, o Logos, e no Logos ele aplica o rema, que é a revelação do Logos. Então, você olhar para o Logos sem o rema, você não está entendendo a revelação de Deus. Então, você fica ali na história, batendo, não, mas o Moisés falou isso. Isso aí é o quê? É Logos. Mas está escrito isso aqui é Logos. Mas o Pedro falou isso, é Logos. Se você não tiver daquele Logos, não for extraído a palavra rema para você, você está perdendo tempo só no Logos. Você vai ficar perdendo tempo discutindo Logos, e você não vai ter a revelação rema. Que é, para nós, mais importante é você, olhando para o Logos, extrair o rema. Extrair a palavra rema. Isso é de suma importância. Então, o que é esse Logos? Esse Logos de Deus aí é essa palavra subjetiva, que é sujeita ao Logos. O rema sempre é sujeito ao Logos, tá, irmãos? E o Logos, ele se revela no rema. Então, isso aqui é uma constante. Então, são esses dois tipos de palavra que é usado para expressar palavras no grego do Novo Testamento. Então, para nossa maior compreensão, nós vamos trazer aqui alguns versículos para que os irmãos, então, consigam compreender isso, tá, que eu estou falando, porque é bastante complicado, né? Como diria o nosso irmão Ademir, que quando você se depara com um tipo de revelação nesse sentido, então ela se torna assim complicado de se entender. Então a gente vai dar exemplos aqui para os irmãos. Por exemplo, em João 14:23, Jesus ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Então, essa palavra que é dita em João 14:23, será que ela é o rema ou será que ela é o logos, né? Então, eu vou responder para os irmãos. Essa palavra, guardar a palavra é guardar o logos. Então, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que essa palavra é logos ou essa palavra é rema? Então, essa palavra é logos também. Manejar bem a palavra é logos. Deixa eu ver, acho que eu não anotei o versículo aqui, mas por exemplo, a Maria, esqueci de anotar o versículo, mas a Maria disse ao anjo Gabriel ali, quando ela recebe a visita, né, do anjo, quando ela foi visitada ali, ela diz assim, olha, faça-se comigo conforme a tua palavra. Quando ela recebe a notícia que vai ter um filho, eu não peguei o versículo aqui, tá, irmãos? Vocês me perdoem, eu esqueci, uma falha minha aqui. Mas faça-se comigo conforme a tua palavra. Essa palavra, ela seria um logos ou seria um rema? Aí já não é mais logos, irmãos, aí já é rema. Então são essas coisas que nós deixamos passar na revelação. Por nós não termos compreensão, a gente deixa passar isso aqui. E a gente acaba não compreendendo a dimensão da revelação. Então, quando a Maria, ela vai dizer, ela cita essa frase, né? Faça-se comigo conforme a tua vontade, ou conforme a tua palavra, essa palavra já é uma palavra viva. Já é o orgânico, já é o evangelho orgânico. Então, o evangelho orgânico, ele é expresso na Bíblia como sendo a vida que é dada ao Logos, que se torna, então, essa vida do Logos, ela se torna a palavra rema. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 4, então Jesus, ele conversando ali, naquele texto que nós entendemos, que foi passado para nós, que era o diabo que estava falando com Jesus ali, né? Eu não vou mudar, não vamos entrar nessa questão, mas é dito assim, ó, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não é isso? Então Jesus, ele responde com essa frase aqui, com esse versículo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus. Não é de todo logos, ele vai viver de toda rema, de toda palavra viva que sai da boca de Deus. É o rema, é o logos sendo aplicado na vida. É o logos sendo tirado do conhecimento e sendo trazido para a vida. Esse é o logos. Esse é o rema, é isso que significa o rema. Então, a palavra rema, ela é espírito e vida. E isso nos leva a entender que a palavra logos não pode dar vida. Ao contrário, pode até matar, como está escrito na Bíblia, né? Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, a letra mal compreendida, ela está matando. Você percebe, irmãos, nós não somos ignorantes, mas tem gente que usa a letra da Bíblia para matar o próximo, para matar o irmão, para acabar com a vida do irmão. Então, essa letra que está matando ali é só o logos. Porque se aquela pessoa entender o rema, nunca mais ela vai usar o logos para matar alguém. Nunca mais. Entendeu? Ela não vai condenar, nunca mais ela vai condenar ninguém. A mente dela vai se abrir tanto que ela vai entender Deus numa dimensão muito maior do que você ficar preso na história e aplicando a história, que é essa letra mal compreendida, mal entendida, que está matando pessoas, está crucificando os irmãos que, ao invés de estar trazendo vida para eles, está crucificando eles. Então, diante de tudo isso, nós precisamos estar comprometidos tanto com o Logos e na revelação do rema, irmãos. No conhecimento do rema. E ter experiências com o sobrenatural de Deus. Se nós não tivermos essas experiências vivas com o sobrenatural de Deus, como nós vamos aplicar ou entender ou compreender o rema? Nós seremos aplicadores de logos. É o que a maioria das pessoas fazem nos dias de hoje, são pregadores de logos.
conhece muito da história, sabe muito da história e quer aplicar a história em toda a pregação. Só história, só história. Vamos aplicar a história. Vamos falar da história de Davi, vamos falar da história de Abraão, da história de Sansão, da história de Agar, da história de... Então a pessoa só aplica a história, entendeu? E aí aqueles que não têm a revelação vão ficar ouvindo aquela história e nada vai acontecer. Ele vai ser mais um conhecedor de histórias. Por isso, nós precisamos nos empenhar em aplicar, sim, o Logos, e no Logos revelarmos a palavra rema, que é essa palavra que traz vida. O Logos, mal compreendido, mata. Mas o rema, a palavra rema, ela só traz vida, porque ela também está em outro plano, irmãos. Ela depende só de Deus, né? Você depende de Deus. Então é outro plano. Não podemos depender só do Logos ou só do rema. Rema não é independente de Logos, pois se apoia nele. Quando Deus fala ou ministra de maneira específica, o Espírito Santo usa o Logos e aplica em nossa situação presente, segundo a sua vontade. Infelizmente, nem todos que professam sua fé em Cristo Jesus vivem o Logos e o rema de Deus. Por isso, são pessoas embaraçadas, frias, desmotivadas e incrédulas, porque elas não vivem o Logos e o rema, que é a revelação desse Logos. Então, elas se perdem na revelação. Então, espero ter explicado um pouco a respeito do Logos e remas e que fica isso muito bem entendido.